E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e essa é a resolução de mais uma questão da URGS de 2024 que fala sobre cinemática, e a questão diz o seguinte: um móvel percorre uma trajetória retilínea sobre uma superfície horizontal durante 1 minuto. Superfície horizontal durante 1 minuto. O móvel parte do repouso e é submetido à aceleração, cuja componente A, na direção do movimento, varia com o tempo conforme a figura abaixo. Então nós temos aqui um gráfico, de aceleração em função do tempo, e aí a questão continua. Qual dos gráficos abaixo melhor representa a componente V da velocidade do móvel na mesma direção, no intervalo de tempo de 0 a 60 segundos, que é o intervalo de tempo ali de 1 minuto que a questão comenta. Bom, então o que a gente tem que entender aqui, tá? Primeiro de tudo, a gente tem duas situações de MRUV, tá? Uma situação de MRUV aqui, onde a aceleração é de 1,5 metros por segundo ao quadrado, tá? Então aqui a gente pode considerar como sendo um MRUV. E nós temos uma outra situação de MRUV aqui embaixo, onde a aceleração ela é de menos 0,5 metros por segundo ao quadrado. Então aqui temos uma outra situação de MRUV, tá? Então a primeira coisa é a gente entender isso aí. Bom, outra coisa que a gente sabe é, como a questão comenta ali, é que ele parte do repouso. Então a gente sabe ali que na situação, no primeiro MRUV que a gente tem, a velocidade inicial ela é zero, Nessa situaçãozinha aqui, a velocidade inicial ela vai ser zero, tá? Então, primeira coisa de tudo é a gente entender esses pontos aí. Se a gente pegar e tentar, a partir disso, montar um gráfico de velocidade, tá? Um gráfico de velocidade por tempo, o que a gente tem que entender? São duas situações de MRUV. Então, o gráfico de velocidade no MRUV, a gente tem que lembrar que ele tem que ser um gráfico crescente ou decrescente, uma reta inclinada, crescendo ou decrescendo. E como na primeira situação, a aceleração aqui, ela é positiva, então o gráfico ele tem que ser alguma coisa assim, crescente. Já na segunda situação, como a aceleração ela é negativa, o gráfico ele vai ter que ser alguma coisa assim, decrescente. Foi só um esboço para a gente ter uma noção. Então, o que a gente já pode fazer aqui? Por exemplo, a gente já pode tirar o gráfico da alternativa A. A alternativa A, a gente sabe que ela não é uma resposta certa. Por quê? Porque nessa partezinha aqui está mostrando uma situação onde a velocidade ela é constante no zero. Ou seja, isso seria uma situação de repouso, Isso é que não está acontecendo na segunda situação. Na alternativa B, a gente também pode tirar ela. Por quê? Porque é a mesma coisa. Aqui no finalzinho, nessa parte final, aqui está mostrando o que para a gente? Está mostrando uma velocidade constante. Constante no valor de 30. E isso não está acontecendo aqui. As opções que sobraram, C, D e E, elas mais ou menos retratam o gráfico que eu desenhei ali em cima para a velocidade. E se a gente parar para analisar, todos os gráficos, eles indicam que a velocidade máxima que atinge aqui, é 30. Todos os gráficos mostram isso. Ou seja, o primeiro MRUV que a gente tem, eu não preciso calcular. Por quê? Porque todos eles já estão me mostrando, que a velocidade do primeiro MRUV máxima vai ser 30. O que eu preciso fazer agora? Bom, agora eu preciso calcular qual é a velocidade final, Então a gente sabe o seguinte, o intervalo de tempo que resta ali no segundo MRUV, Nesse aqui, que é o segundo, é um intervalo de tempo de 40 segundos. Como é que eu sei? Porque vai aqui do 20 ao 60, então 40 segundos. Então o que eu tenho? Eu sei que a velocidade nesse ponto aqui de cima, vai ser uma velocidade de 30 metros por segundo, porque a gente viu isso em todos os gráficos. Ou seja, seria a velocidade que a gente pode considerar como a velocidade inicial dessa segunda parte, 30 metros por segundo. E aí, o que eu posso fazer? Eu posso descobrir qual é a velocidade final. Descobrindo a velocidade final, eu consigo achar. E eu tenho o quê? Eu tenho a aceleração, que é menos 0,5. Eu tenho a velocidade inicial, o tempo. Eu consigo achar a velocidade final fazendo um cálculo bem simples, Que é o cálculo
do MRUV usando a equação horária da velocidade. Bom, então vamos lá. A velocidade final é o que eu quero descobrir. A inicial é de 30 metros por segundo, como a gente pegou ali, né, nos gráficos. A aceleração é menos 0,5 metros por segundo e o intervalo de tempo é de 40 segundos, como a gente pegou ali no gráfico da aceleração. Fazendo o cálculo aqui agora é simples, né? Vai ficar então 30 menos 20 e aí vai dar 10 metros por segundo. O que eu tenho que entender aqui? Ó? Eu tenho que procurar o gráfico então que a velocidade termina no 10. Olhando as alternativas, o que a gente vê? Ó? O gráfico da alternativa C me mostra isso. Ó. Quando chega nos 60 segundos, a velocidade termina no 10. Já os outros, eles mostram outros valores. Né? Aqui, quando chega nos 60, a velocidade está no 0. E aqui na alternativa E, quando chega nos 60, a velocidade está no menos 10. Então, esse está errado e esse está errado também. Resposta certa aí para essa questão ficou a alternativa C. Então, espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções. Era isso. Bons estudos para vocês e tchau, tchau.